Hoje, eu já quero começar, então, em cima desse tema. Fala comigo, os gigantes, levanta a sua mão direita e fala, os gigantes vão cair, amém? E eu quero falar em cima desse tema, 1 Samuel, capítulo 17, pode projetar para mim aqui, versículo 31 ao 40. O título da minha palavra é, quem é você? Quem é você? 1 Samuel 17, 31, essa história é muito conhecida. O gigante mais conhecido da Bíblia, qual que é? Golias, né? Então essa é a história. Quem matou Golias? Davi. Então aqui a história, mas eu não vou me apegar muito ao fato da batalha de Davi com Golias. Eu quero trabalhar com você um pouco antes. Versículo 31 de 1 Samuel 17 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. Vamos orar, curva sua cabeça, em reverência à palavra de Deus. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, e agradecemos pela tua palavra, pois a tua palavra é quem tem nos sustentado, ela é a luz que guia nossos passos. Senhor, que a tua palavra nessa noite nos confronte no que precisamos ser confrontados, nos cure naquilo que precisamos ser curados, em nome de Jesus, e que através dela tuas promessas se cumpram em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então fala comigo, couraça, capacete, levanta sua mão e fala assim, ó, couraça, capacete, cinturão e espada. 4 itens. Davi, você conhece a história? Davi foi lá, pegou a funda dele, botou uma pedra, tirou, derrubou Golias. Depois pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele, matando Golias e livrando o povo de Israel. Porque Golias era um gigante. Só para você ter uma... Eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, né? É uma característica que eu tenho, eu gosto. E se você for estudar a Bíblia, Golias tinha 3,5 metros de altura. O pé direito do nosso salão aqui tem 4 metros. Ele quase encostaria no teto. Se ele levantasse os braços, ele encostava no teto. E a Bíblia diz que Davi não era um cara muito alto, né? Um rapaz jovem. Davi não era um guerreiro. Davi era quem? Davi era um pastor de ovelhas, mas ele era um homem de Deus, amém? Ele era um homem de Deus, assim como nós aqui somos homens de Deus, você mulher de Deus. Ele tinha um conceito, presta atenção gente, ele tinha um conceito de que a essência da vida dele estava ligado a Deus, ele precisava de Deus para tudo. E aí ele começa a relatar as vitórias que ele teve. Ele chega por um outro motivo diante do povo onde estava tendo aquela guerra,
E lá estava Golias afrontando todo um exército, e de todo um exército não tinha um corajoso o suficiente para enfrentá-lo. A Bíblia diz que Davi chega até Saul e fala: eu vou matar esse gigante. Ele chama de incircunciso, né? Ele fala: eu vou matar ele, porque ele está ofendendo o exército do meu Deus, o povo do meu Deus, eu vou matar ele. E Saul ainda fala, né, que o Senhor seja contigo. Mas Saul olha para ele e fala assim: como que tu vai matar esse gigante? Tu é um rapaz jovem, tu é um pastor de ovelhas, ele é guerreiro desde a sua mocidade, como que tu vai? Primeira coisa que eu quero te ensinar: o mais importante não são as habilidades que você tem, mas a fé que você carrega. Você crê em Deus? Esse é o primeiro ponto. Quando Davi ouve isso, o que Davi fala para Saul? Eu já matei um leão, já matei um urso. Você já viu um leão de perto? Quem já viu um leão de perto? Já viu mesmo um leão de perto? Tá? Nem sei se aqui no nosso zoológico tem leão ainda, né? Agora está fechado também, né? Tá? Tem leão. Tá? A gente foi, final do ano passado, a pastora e eu, levar a Joana num zoológico, né? E no zoológico que a gente foi, tinha a divisória da jaula do leão era vidro. Acredito que um vidro bem resistente, temperado possivelmente, né? Graças a Deus, né? E o leão estava ali deitado do lado do vidro. Quando nós chegamos, ele colocou a patinha dele no vidro. Gente, a pata dele abraça a minha cabeça. A patinha, né? A gente acha que é um bichinho, pesa uns 500 quilos um bicho daquele. Gigante, enorme, coisa mais linda. E a Bíblia está dizendo que Davi matou um leão e matou um urso. Porque quando Saul fala para ele, ele falou: não, eu já matei um leão, já matei um urso, eu vou matar esse cara também. Eu vou derrubar esse gigante. Saul, vendo a fé, ficando impressionado com a fé. Diga comigo: impressionado com a fé e intimidado com a fé. O que ele fala? Ele diz para Davi: eu vou colocar uma couraça, pega a minha couraça. Imagina, gente, Davi vestiu a armadura real, a armadura do rei. Ele falou: tu vai vestir a minha couraça. Saul era bem maior que Davi. Tu vai vestir a minha couraça, tu vai colocar o meu capacete, eles vão colocar um cinto em você. E a Bíblia diz que Davi foi lá e pegou a espada e cingiu a espada no cinto. Quando ele foi andar, ele não conseguia andar. Por quê? Porque aquilo não servia nele, era muito grande, pesado, tirava toda a agilidade dele. E além do que, ele não sabia usar isso. Ele nunca tinha usado uma armadura na vida dele, nunca tinha pego uma espada. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele larga aquilo ali, ele tira aquilo, ele não aceita, né? Saul vestiu Davi, Davi cingiu a espada. No final do versículo 39 diz: e Davi tirou aquilo de sobre si. Por quê? Porque ele não conseguia. Mas por que Saul colocou essa armadura nele? Presta atenção nisso que eu vou te falar. A falta de fé sempre tentará encobrir a existência dela. Quando você tem fé em algo, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você está cheio de fé, você está com uma expectativa: Deus vai fazer, eu sei, eu creio. E você vai conversar com um Saúl da vida aí, que tem uma fé inconstante, que tem uma fé fraca, uma fé morta. Quando você chega para conversar com essas pessoas, a sua fé incomoda eles. E aí o que eles fazem? Tem uma expressão que diz que eles tentam jogar um balde de água fria, né? Não é assim? O que eles fazem? Eles tentam encobrir a sua fé com a incredulidade deles. O que era essa armadura? Essa armadura era a incredulidade de Saul sendo colocada sobre Davi. Tu já deve ter vivido isso. Quer ver? Quando tu vai conversar com alguém e tu está alegre, está feliz, está motivado, e tu começa a conversar com aquela pessoa, e imediatamente aquela pessoa muda de assunto. Já aconteceu contigo? Por quê? Porque a tua conquista, a tua alegria está incomodando ela. A sua fé está incomodando ela. Aquela pessoa, ela muda de assunto. Ela não quer falar sobre aquilo, porque talvez aquilo era uma coisa que ela queria. Saul queria ter essa fé e essa coragem de Davi, mas não tinha. Não tinha. E aí a fé e a coragem, a ousadia de Davi incomodou Saul. O que Saul fez? Saul tentou encobrir. A armadura de Saul
encobriu Davi, mas Davi a abandonou. Escuta outra coisa que eu quero te falar. A incredulidade não serve para quem tem fé em Jesus Cristo. Amém? Sabe por que Davi tirou aquela armadura? Porque aquela armadura, presta atenção, gente, aquela armadura era a armadura da incredulidade. Por que Davi tirou a armadura? Porque a incredulidade não serve para quem tem fé em Jesus. A incredulidade do mundo não tem espaço na sua vida, não pode ter espaço na sua vida. As vestes do mundo não servem para você, porque são vestes de incredulidade. A armadura não serviu, não encaixou e nunca vai encaixar, porque a armadura da incredulidade não serve para os homens e mulheres de fé. Amém? Você tem fé no Senhor Jesus aí? Davi, olha só, gente, Davi era menor que Saul. Davi era menor que Golias. Qualquer um era menor que Golias, né? Só que Davi era menor que Saul também. Mas aqui eu quero te ensinar outra coisa. Presta atenção nisso, escuta isso que eu vou te falar. E nesse tempo a gente tem que aprender a viver isso. A menor porção de fé em Deus é mais poderosa que a grandeza da incredulidade e da arrogância de qualquer pessoa. Jesus disse isso. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que nós podemos fazer? Dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. E ele vai. É interessante que Davi era menor que Saul, Davi era menor que Golias, e provavelmente Davi era um dos menores soldados do exército. Na verdade ele não era soldado ainda, né? Ele era um pastor, mas ele era um jovem. Talvez ele fosse um dos menores de todo o exército. E Deus usa ele, porque não é a grandeza da incredulidade, não é a grandeza da arrogância, não é o tamanho do problema, é o tamanho da nossa fé. O que nos limita não são os problemas, são o pequeno tamanho da nossa fé. Isso que nos limita, que nos paralisa, que nos derruba, né? Então Davi, gente, era um jovem cheio de fé em Deus. Ele tinha uma convicção muito forte de que Deus o livraria, porque ele já tinha tido experiências tremendas com Deus. Outra coisa que eu quero te ensinar, aprende isso. Nós temos que aprender, guarda isso no teu coração. As experiências que você tem com Deus, ou que você precisa ter com Deus, tem que ser mais impactantes do que as experiências que você tem no mundo. Amém, gente? Ah, mas aí eu começo a conversar com as pessoas, aí a pessoa fala, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, que eu, aqui e tal, não sei o quê. Ok, legal, bacana, que legal. Em Deus, o que você já fez? Já teve alguma circunstância da sua vida que você olhou e falou, isso foi? Tem um pessoal que está entrando nos relacionamentos agora, que a gente olha e fala, isso? Não é verdade? Sabe, tem uns que vão entrar, que quando entrar a gente vai falar, não, isso é Deus, gente, né? Não é verdade? Porque é assim. A minha experiência com Deus, ela tem que ser muito maior do que qualquer experiência que eu já tive no mundo. Então, Davi, ele falou, olha, eu já consegui matar um leão e um urso, porque Salmo 54. O mesmo que me ajudou a matar o leão e o urso, vai me ajudar a vencer esse gigante. O mesmo que te trouxe hoje aqui, é o que vai te ajudar a derrubar esse gigante da tua vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Gente, uma convicção de fé viva sempre vai incomodar aqueles que têm uma fé instável. A Bíblia diz em Tiago 1, gaste um tempo da sua vida, leia, presta atenção. Gaste um tempo da sua vida, leia Tiago 1. A Bíblia diz, homem de ânimo dobre, não alcançará coisa alguma de Deus. Pessoas que têm uma fé instável, porque falta uma convicção. É uma decisão que você precisa tomar, que você precisa ter. E essa decisão de andar com Deus, ela é todos os dias. Amém? Olha para o teu irmão aí, você que está na sua casa aí, olha para a pessoa do seu lado e diga, todos os dias, você tem que decidir andar com Deus. Todos os dias, é uma convicção. E aí quando eu tenho uma fé viva, quando eu tenho uma convicção de andar com Deus, tem pandemia, tem isso, tem problema, tem crise, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro.
Tem, mas eu não vou abandonar a presença de Deus. Eu não vou abandonar a minha vida com Deus. Eu não vou abandonar a palavra de Deus. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Isso incomoda pessoas que têm uma fé inconstante. E aí o versículo 38, vamos caminhando aqui. O versículo 38 fala que Saul vestiu Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete. Bota a mão na tua cabeça, fala um capacete. Coloca a mão na região do coração, fala uma couraça. Coloca a mão na região da cintura e fala um cinto. E aí a Bíblia diz que Davi cingiu a espada. Bota a mão na tua cabeça e fala capacete. Fala mente. Bota a mão no coração, fala couraça. Emoções. Escuta, olha para mim. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras de influência das pessoas que não têm a mesma fé que nós. O que aconteceu? Davi era ou não era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus? Era. Quando ele chegou diante de Saul, ele entrou num ambiente de incredulidade. A armadura de Saul era a armadura da incredulidade. Quando ele entra no ambiente que Saul estava, não sei exatamente onde que eles estavam ali, mas eles entram no espaço onde Saul estava, ele entra num ambiente de, o que tinha ali? Tinha medo, ansiedade, incredulidade. E eu quero, escuta uma coisa, eu posso te ensinar uma coisa aqui nessa noite? O contexto de incredulidade para a maioria das pessoas está errado. Quando eu te pergunto o que é um incrédulo, a maioria das pessoas diz que é uma pessoa que não crê em nada, correto? Está errado. Incrédulo não é quem não crê em nada. Escuta, presta atenção. Incrédulo é quem crê em tudo. A palavra incrédulo está dizendo que você traz tu traz uma crença para dentro. Incrédulo. Você pega uma crença externa e traz para dentro. Quando que eu me torno um incrédulo? Não é quando eu não acredito em nada, é quando eu acredito em tudo. O incrédulo é aquele que acha que qualquer coisa é suficiente para livrá-lo, para trazer resposta. Sabe por que nós não somos incrédulos? Porque nós não acreditamos em qualquer coisa, nós acreditamos em apenas Jesus Cristo. A única crença que eu trago para dentro do meu coração é: Jesus é a razão da minha vida. Qualquer outra crença não me serve. Então essa era a certeza que Davi tinha. Ele era um homem cheio de fé. E quando ele entra num ambiente de incredulidade, porque naquele ambiente ali, Saul e os outros, eles estavam esperando qualquer coisa. Qualquer um que aparecesse ali dizendo que matava o gigante, eles estavam falando, vai. Por quê? Porque nenhum se ofereceu. Então era qualquer crença que viesse, eles estavam trazendo para dentro. Só quando eles entram ali, e principalmente Saul, ele fica incomodado com a fé de Davi, ele começa a vestir Davi com a incredulidade dele. Cuidado, olha para o teu irmão aí e fala, cuidado. Muito cuidado com a incredulidade das outras pessoas, porque a incredulidade das outras pessoas, ela tem o poder de fazer a sua cabeça e fazer o seu coração. Escuta isso. Eu começo a andar com pessoas que não têm a mesma fé que eu. Salmo 1 fala sobre isso. Eu começo a andar com pessoas que não creem da mesma maneira, da mesma forma, que não querem ter o mesmo estilo que eu tenho. O que começa a acontecer comigo? Eu começo a me contaminar, porque eles começam a colocar na minha cabeça um capacete, e eles começam a colocar sobre o meu peito uma couraça, e eu começo a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Quem já fez isso? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem de vez em quando para e bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Aí tu começa a olhar umas fotos antigas, sabe? Tu fala, gente do céu, que era isso? Como que eu fui fazer isso? Né, agora estão convertidos, aí volta as imagens, né? Rede social é uma desgraça por causa disso, né? Aí começa a trazer os podres lá do passado, fala, meu Deus, o que eu tinha na cabeça? O problema é que tu não tinha nada na cabeça. Aí eles vieram e botaram o capacete da incredulidade. A questão é que se eu não tenho nada na minha cabeça, se eu não tenho nada no meu coração, eu vou vestir o que me oferecem.
Naquele momento, Davi chegou ali, Davi estava sem uma armadura. Ele achou interessante aquela armadura. Só que quando ele colocou aquela armadura, ele falou, isso não é para mim. Agora olha só, pastor, o senhor está querendo dizer então que fizeram a cabeça de Davi? Sim, mas Davi largou a armadura. Olha para mim aqui, gente, presta atenção. Davi largou a armadura, é verdade. Agora olha o versículo 39, projeta o 39 para mim aqui. Olha o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura. Quem cingiu a espada? Quem cingiu a espada? Davi. Saul colocou o capacete, os soldados colocaram a couraça, mas quem foi lá e pegou a espada? Davi. Davi foi e pegou um instrumento, uma ferramenta, uma arma que ele nunca tinha usado na vida dele, que ele não sabia usar, que não servia para ele, que ele não ia conseguir usar, mas convenceram ele que aquilo era o certo. Quantas coisas nós fazemos na nossa vida porque nos convencem a fazer e nós sabemos que não é o certo? Quantas coisas? Por quê? Porque eu deixei que colocasse um capacete sobre a minha cabeça, uma couraça sobre a minha justiça, uma couraça sobre o meu coração, e aí eu vou lá e pego aquela espada, mas aquela espada não era minha, aquela espada não era para mim, aquela espada era de Saul. Mas eu achei bonito, eu achei legal, eu fico legal de armadura. Ele deve ter andado e falado, nossa, ficou bonito, ficou legal. Mas quando ele começou a se movimentar, ele viu que aquilo não servia. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado com as palavras que entram nos seus ouvidos. Cuidado com as influências, com as pessoas que nós andamos. Muito cuidado. Quando Davi pegou a espada e cingiu na cintura, e ele começou a andar, ele falou, isso não é para mim. E aí no final do versículo 39 diz, e Davi tirou aquilo de sobre si. Muito cuidado. Bota a mão na tua cabeça e fala, ninguém vai fazer minha cabeça. Bota a mão no teu coração e fala, ninguém vai fazer minhas emoções. Então primeiro eles colocam um capacete, fazem a cabeça de Davi, e aí vem a couraça que mexe com o emocional dele. O que é mexer com o emocional? Aquela fé que Davi tinha, que ele ia derrubar o gigante, que ele ia matar Golias, como ele matou o urso e como ele matou o leão, agora ele não tinha mais. Porque colocaram uma couraça, mexeram com as emoções dele, fizeram a cabeça de Davi, colocaram o capacete, mudaram o que ele sentia. Ele chegou naquela sala cheio de fé, falando, é comigo, é isso, eu vou vencer. O Senhor é comigo, Ele é meu ajudador. Quando colocaram aquela couraça sobre o coração dele, ele mudou o que ele sentia. Eu não sei como que você converteu, como que você aceitou Jesus, ou como que você está chegando, mas cuidado com o que você tem ouvido. Você precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus você ouve na palavra, você ouve no culto, você ouve na célula, você ouve no discipulado. Amém, gente? E essa é a influência para a minha vida, é isso que eu preciso. Davi chegou a pegar a espada. Olha para o teu irmão e fala, a espada não era dele. Olha aí para a pessoa do teu lado, na tua casa, onde você está, e fala, o que não é teu, larga. Versículo 39 diz que ele largou aquilo. Agora vem a melhor parte, para a gente já ir encerrando. Por que Davi se deixou convencer? Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Quem já se deixou convencer por alguma coisa e depois se arrependeu? Por que Davi se deixou convencer? A resposta está no versículo 40. Projeta o versículo 40. Segura esse versículo aqui para mim. Você que está aqui, você que está na sua casa. Nós vamos ler só a primeira frase até a vírgula ali. Ó. Nós vamos ler junto, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Tomou. De novo. De novo. Mais uma vez, mais forte. Davi tomou o cajado na mão, amém? Por que ele tomou o cajado? Porque ele tinha largado. Se ele não tivesse largado, ele não precisava ter ido lá pegar, certo? Sabe por que ele se deixou convencer? Porque ele largou o cajado é autoridade. Toda vez que você larga a autoridade de Jesus, você abraça a incredulidade do mundo.
Toda vez que você abandona a palavra de Deus, toda vez que você para de orar, toda vez que você abandona a autoridade que Jesus te deu, você começa a vestir as couraças do mundo, você começa a colocar o capacete da incredulidade sobre a sua cabeça. A questão não é a armadura, a questão é a autoridade. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é a autoridade que você tem segurado? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, economicamente difícil, para tudo, para todos, todo mundo está passando por algum tipo de desafio, tá? Todo mundo. A grande questão é, qual é a autoridade que você tem mantido? Eu decidi manter o cajado do Senhor na minha mão. Então, Davi só teve que pegar o seu cajado de novo, por quê? Porque ele tinha largado, ele largou o cajado para botar o capacete, vestir a couraça e pegar a espada. Na verdade, ele largou o cajado para pegar a espada. Eu dei um exemplo antes, aqui no primeiro culto, eu não lembro o nome do filme direito, mas tem um filme que eles fizeram retratando a história do povo de Israel saindo do Egito, onde, lá, você conhece a história, saindo do Egito, abriu o Mar Vermelho, aquela coisa toda, é um filme bem recente, que é Moisés, eu acho que é Deuses do Egito, uma coisa assim, eu não lembro o nome do filme direito, também não vem ao caso, mas eles mostram Moisés, e eu achei aquele filme um absurdo, sabe por quê? Porque Moisés, ao invés de ele ter um cajado, ele tem uma espada. Em nenhum momento bíblico Moisés tem uma espada, Moisés tem um cajado. Por quê? Porque Moisés nunca largou a autoridade do Senhor. Só que naturalmente falando, quer ver? Presta atenção nisso. Deixa esse versículo aqui para mim, tá? Digamos que te convoquem para a guerra, para uma batalha, uma guerra, aí, alguma coisa, um conflito. E aí, você sabe o que é um cajado? Quem sabe o que é um cajado? Sabe? Cajado é uma madeira, é um pedaço de madeira firme para você te apoiar, te ajudar a caminhar. Basicamente é isso, tá? Um cajado. Aí eles falam para ti, você vai para a guerra, você vai para a batalha. Eles te dão uma espada e eles te dão um cajado. Naturalmente falando, qual você escolhe? A espada, né, gente? Se eu não souber usar, eu atiro na cabeça de alguém esse negócio aí, alguma coisa vai acontecer, não é verdade? Pelo menos é de ferro, a outra é de madeira. Esse é o grande problema. Naturalmente falando, a espada é mais atrativa, a espada é mais bonita, a espada corta, o cajado não, é verdade. Só que toda a ferida que a espada causa é passageira. Toda a batalha que o cajado vence se torna eterna. Se você tiver que escolher entre a espada e o cajado, fique com o cajado. Cajado é autoridade. Cajado é autoridade. Então, quando Davi abandonou a autoridade, o que aconteceu com ele? Ele se tornou vulnerável. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. Eu quero encerrar com vocês. Tomou o seu cajado na mão. Para Davi tomar o cajado na mão, ele já tinha abandonado a armadura. Amém, gente? Escuta isso, só para a gente encerrar aqui. Ele larga a armadura. Quando ele larga aquilo tudo, ele olha para o cajado dele, ele pega o cajado. Isso aqui eu achei sobrenatural. Quando a autoridade de Deus está na nossa mão, olha para mim, gente, presta atenção. Quando a autoridade de Deus está na nossa mão, a nossa visão volta para as coisas de Deus. Amém? A autoridade. Muitas pessoas não conseguem, perdem uma percepção das coisas de Deus, por quê? Porque elas abandonaram o cajado. Quando Davi pega o cajado de novo, esse versículo diz que depois que ele pegou o cajado, ele escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, colocou no alforje de pastor que trazia, pegou a sua funda e foi em direção a Golias. Quando nós pegamos a autoridade de novo, nós deixamos a incredulidade que nos torna vulneráveis de lado, e nós nos tornamos cheios de fé. Talvez você está enfrentando alguns momentos difíceis da sua vida, você está meio triste, meio angustiado, meio abatido, não é por causa do gigante, é porque você largou o cajado. Antes de querer dar pedrada no gigante, se preocupe em pegar o cajado. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Você que está na sua casa também, se você puder, bota a mão no teu coração, fecha teus olhos e diga assim comigo: não, fala mais forte, diga: eu não vou abrir mão do cajado, da autoridade de Deus
na minha vida. Amém? Tem muita coisa que dá para falar ainda sobre isso, mas eu já quero ir fechando aqui com vocês. Quando Davi abandonou a autoridade, ele se tornou vulnerável. Por que eu acabo fazendo algumas coisas? Por que eu acabo tomando algumas decisões na minha vida? Porque eu abandonei a autoridade, e eu recebi o capacete. Olha aqui para mim, gente. O capacete que Saul coloca na cabeça de Davi, era o capacete da perdição, porque o capacete que a palavra de Deus nos dá é o capacete da salvação. A couraça que Davi veste, que era um colete de couro duro, e em algumas vezes ia uma malha de aço por cima, tá? Aquela couraça que Davi veste ali, era a couraça da injustiça. Mas a couraça da justiça é o que a palavra de Deus oferece para nós. O cinto que ele usa para prender a espada era o cinto do engano, porque a palavra de Deus tem o cinturão da verdade. Amém? Aprenda a escolher por aquilo que Deus tem para ti. Use as armas que Deus já te deu. Efésios 6 fala isso. Use as armas que Deus te deu. O capacete que está sobre a minha cabeça é o capacete da salvação. A couraça que está sobre o meu coração e as minhas emoções é a couraça da justiça. O cinturão é o cinturão da verdade. E a espada que eu carrego é a palavra de Deus. Amém? Agora, a espada numa mão, o cajado na outra. Sempre o cajado. E esse texto, ele fala que Davi, pode deixar aqui para mim, mas se você continuar toda a história, diz que Davi, quando ele entra diante de Golias, conhece a história? Quando ele entra diante de Golias, ele entra com 5 pedras, uma funda e um cajado. E aí Golias olha para ele e fala assim para mim, para mim que eu estou me sentindo quase Davi aqui na história, né? Ele olha para Davi e ele fala: quem tu pensa que eu sou para vir contra mim com um pedaço de pau e pedra? Quando a pessoa largou a autoridade, ela não consegue reconhecer a autoridade. Davi olha para ele e fala: eu vou contra ti, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aí eu quero encerrar te falando o que eu falei antes. Quem matou o leão? Quem matou o urso? A gente lendo, foi Davi. Deus usou Davi. Quem matou Golias? Davi. Deus usou Davi de novo. E aqui tem mais um ponto que eu quero te mostrar e aí fazer um fechamento contigo. Mas primeiro, coloca a mão no teu coração e a outra mão você coloca na sua cabeça. Coloca uma mão no seu coração, na região do seu coração, e a outra mão você coloca na sua cabeça. Diga assim comigo, você que está na sua casa, faça isso também. Coloca uma mão no seu coração e a outra mão na sua cabeça. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Na minha mente, o capacete. No meu coração, a couraça. Diga, o capacete da salvação. A fé no Senhor. As convicções certas. Diga, no meu coração, a proteção das minhas emoções. Agora deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que os ouvidos, os olhos, os nossos sentidos estão guardados. Não seremos influenciados pelo ambiente da incredulidade, e o nosso coração está guardado. Nossas emoções não serão afetadas. Nada vai mudar o que nós sentimos em Ti. A convicção da certeza de que Tu é o nosso ajudador. Amém? Em nome de Jesus. Até aqui, quem me entendeu até aqui, levanta a mão e fala, eu entendi. Davi pega o cajado, levanta a tua mão aí à direita e fala, o cajado. Bota 5 pedras no alforje, na bolsinha que ele tinha. Por que 5 pedras? Porque vai que ele erra, certo? Errado. Davi, eu acho que Davi botou as 5 pedras, deve ter olhado para Saul e falado o seguinte: 5 eu derrubo, o resto é com vocês. Amém?
Eu quero que você entenda uma coisa: você não precisa do que os outros estão te oferecendo. Tudo que você precisa para vencer o que você está enfrentando, Deus já colocou, está aí no teu coração, está aí na tua mão, está contigo, em nome de Jesus. Você vai chegar para frente, lá fora, você vai olhar, você vai falar: 5 eu derrubo, o restante é com vocês aí. Amém, gente? Em nome de Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite. Davi, quando ele pegou o cajado, ele retomou a autoridade. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você tem no nome dele autoridade. Quando ele retomou a autoridade, a fé dele avivou de novo, e a ousadia veio no seu coração de novo. E ele entra, e ele pega aquela pedra, e quando ele atira aquela pedra, e até hoje eu só vi uma representação certa disso. Quando ele atira aquela pedra, a Bíblia diz que o gigante cai prostrado. Sabe o que significa cair prostrado? Ele levou uma pedrada na testa e caiu para frente. Golias não caiu para trás. Por quê? Porque quem derrubou Golias não foi Davi, foi Deus. Davi deu a pedrada. Quando a pedra acertou a testa de Golias, eu acho que Deus foi lá e na nuca dele, e ele caiu para frente, caiu prostrado. Quando você tem a autoridade de Jesus na sua vida, as pedras que você lança derrubam os gigantes, e eles caem prostrados, para saber que não é você, é o Deus que você serve. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que você vai vencer. E quando o gigante cair prostrado, todos que estão ao teu redor vão olhar e vão falar: não foi ele, foi o Deus que ele serve, foi o Senhor que ele serve, é o Senhor que ela serve, foi o Deus que ela serve, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te dar essa oportunidade hoje. Pega a sua pedrinha e lança a sua pedra. Você lança a pedra, Deus derruba o gigante.